Boa noite, telespectadores. No programa de hoje, voltamos a falar sobre obesidade. Estamos aqui com a doutora Paula Morandi, que é médica intensivista, faz medicina interna e que é parte dessa grande equipe que atende aqui na Bariátrica Clean, em Porto Alegre. E o assunto principalmente hoje com ela, é a questão dos fatores de risco que a obesidade, não é, traz junto a si. E a gente, então, quer falar um pouquinho mais, não é, sobre esses riscos que devem ser o ponto, talvez, quem sabe, não é, de partida para que a pessoa tome uma decisão de emagrecer, não é, doutora Paula? Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Então, uma das coisas importantes que a gente poderia falar hoje é sobre a questão da associação com neoplasias, com câncer, né, que a obesidade nos traz. Então, que são vários, né, para mulheres, assim, o câncer de mama, principalmente de endométrio, né, para homens o câncer de próstata, né, para ambos o câncer de bexiga, o câncer coloretal, que é bastante comum aqui no sul. Todos eles têm uma relação muito importante com excesso de peso, né? Então a gente vê assim o quanto que a obesidade realmente expõe a vida dessas pessoas a um risco muito alto, né? E o quanto a importância desse tratamento. Bem, doutora Paula, o que acontece para que os nossos telespectadores possam ver realmente a importância disso? O que acontece e como acontece, não é, o câncer que é desencadeado pela questão da obesidade, não é? Que transformações ocorrem que levam ao surgimento de tantos cânceres aí e, pelo que a gente vê, em pessoas bem jovens até e cada vez mais em jovens, não é, do que se tinha antigamente. Uhum. Alguns deles, principalmente os femininos ali, né, que eu citei, mama e endométrio, eles estão relacionados muito também com a questão hormonal, né, e todos os distúrbios hormonais que acontecem junto com a obesidade podem estimular também o crescimento e o aparecimento desses cânceres. Às vezes a gente tem também a questão das displasias celulares, né, a própria questão inflamatória, que está relacionada à obesidade. Então, todas as células inflamatórias e aquela cascata inflamatória que às vezes pode modificar um pouco o crescimento celular e alterar, isso podem estar relacionados com o evento dessas neoplasias. Então, achas que poderia até se dizer que uma das causas destes cânceres que antes eram comuns, mais frequentes, digamos assim, a partir dos 50 anos, 40 já era um pouco, né? Mas 50, 60 anos, hoje estão acontecendo em jovens de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, né? Tu achas que tem uma relação assim direta, poderia haver? Eu acho que pode um pouco estar relacionado, né? A outra questão que a gente tem é a questão tecnológica também, né? Se avançou muito na questão de fazer o diagnóstico desses tipos de câncer. Então, a gente está fazendo o diagnóstico mais precoce. Isso também influencia nos jovens, né? Estarem sendo mais diagnosticados para as neoplasias. A gente tem a questão da engenharia alimentar, que ela evoluiu de uma maneira muito mais rápida do que o nosso próprio organismo, né, para conseguir digerir a maioria dos nossos alimentos. Então, esses alimentos altamente industrializados, alimentos com uma carga de conservantes muito grandes, né? Os próprios produtos dietéticos, né? Que às vezes também contêm substâncias que às vezes para os pacientes que podem ter a tendência, né? Às vezes alguma alteração genética, essa modificação celular que pode ser pré-cancerígena, enfim, podem também ajudar nesse processo. E aí, já pensando na questão do câncer de bexiga, não é?
eu tenho a impressão que alguns corantes usados em excesso em várias bebidas, principalmente, mas também alimentos, onde se coloca assim para ficarem mais bonitos, né, atrativos, esses corantes podem estar mais relacionados ao câncer de bexiga também? Com certeza. Essas são sempre informações importantes, né? Existe agora algumas leis, né, que fazem com que seja obrigatório uma descrição dos ingredientes de cada produto em letras bem miudinhas, que às vezes é bastante difícil da gente ler, mas essa já é uma obrigatoriedade. Então, eu acho que a gente entender que substâncias, né, e quais alimentos que a gente coloca dentro da nossa casa, que a gente oferta para a nossa família, é muito importante. Só para, assim, também no sentido de que as pessoas fiquem alertas, não vamos citar marcas, mas existem alguns iogurtes que tu olha no rótulo bonito, né, iogurte de morango, né, que é 0 isso, 0 aquilo, 0 aquele outro, e aí tu pensa, morango, uma fruta saudável, mas quando tu vai ler o rótulo, não tem morango ali, é cor e sabor artificial de morango. Então, as pessoas pensam que estão comendo alguma coisa que tenha pelo menos um pouquinho de morango, quando na verdade não tem nada de morango ali. É só um exemplo, não é? Sim, exato. E muitos iogurtes assim nos dá a tendência de dizer assim, a gente está se alimentando de uma forma saudável, mas às vezes o que a gente fica é apenas a caloria, um gosto artificial. E, na verdade, de saudável não tem nada, né? Às vezes, se tu comesse a fruta em si, in natura, né? Tu comeria uma quantidade menor, talvez, né? Com menos açúcar e digamos, com muito mais vitaminas, né? Do que, enfim, a forma industrializada da fruta. Então, essas questões são muito importantes também, que fazem parte do processo, né? Da clínica, que é uma reeducação alimentar, né, que a Mariane, a nossa nutricionista, também oferta sempre, todos os pacientes passam por essa avaliação. Essa reeducação alimentar, ela deve vir, e assim, eu diria, não só também para os pacientes com obesidade, mas para todos os pacientes que querem preservar a saúde e a longevidade. Bem, doutora Paula, vamos lá para o outro extremo, né? A pessoa obesa, quando consegue retornar ao seu peso, ou pelo menos emagrecer substancialmente, também tem uma diminuição do risco de câncer, mesmo aqueles que talvez sejam hereditários, onde até tem um componente genético, quem sabe dá para diminuir o risco de surgimento daquele câncer? Veja bem, aí a gente tem os vários fatores de riscos, né, que às vezes eles se complementam, mas a gente retirando o fator de risco da obesidade, às vezes a gente pode ter assim um desaceleramento, né, do crescimento desse câncer, principalmente aqueles que têm essa questão hormonal então junto. Claro que os fatores hereditários são fatores que nascem conosco e que a gente não consegue, digamos, modificar, a gente consegue fazer uma prevenção, né? E isso é importante, saber esse histórico familiar. Mas com certeza o paciente magro, né, mesmo com fator hereditário e que vai desenvolver alguma dessas neoplasias que estão associadas com o risco da obesidade, ele magro, ele provavelmente tem uma chance maior de ter uma doença menos agressiva, né, e que seja mais controlável. E mesmo, eu creio, quem tem essa condição genética hereditária, talvez nem todos os genes se manifestam, mas alguns estão lá e podem ser, quem sabe, estimulados por algo que eles não teriam aquele câncer, talvez, se não tivesse uma doença como a obesidade. Isso. Pela aquela questão que a gente falou inicialmente, aquela cascata inflamatória que se tem, então, de citoquinas, de interleucinas, né, que tudo isso vai agindo na célula e que provoca transformações. Então, a gente retira do paciente toda essa cascata inflamatória, né, e a gente melhora muito essa questão dos genes relacionados com a oncologia, com o câncer. Outra coisa que do momento agora, né, que tem a ver com a pandemia, e provavelmente tu vais dizer também que tem a ver com
né, o que tu acabaste de falar. Mas quando a gente fala em grupo de risco para a COVID, se fala em obesidade como fator de risco. Por que a obesidade é um fator de risco, ou seja, a pessoa tem maior probabilidade, chance ou evolução ruim da COVID? E isso a gente fala assim tanto da COVID quanto o nosso H1N1 que a gente já tinha, né, aqui no Brasil. Ambos os obesos são um fator de risco, para desenvolvimento de formas mais graves, né? E isso está relacionado exatamente a esse processo inflamatório que esses pacientes têm em especial, né, a toda essa cascata inflamatória. Os obesos são pacientes inflamados e a questão toda do COVID, do H1N1 ou de outras pneumonias virais graves, na sua forma grave, né, com desenvolvimento da síndrome da disfunção respiratória do adulto, estão relacionadas a esse processo inflamatório vigoroso, né, que algumas pessoas vão apresentar e que causa insuficiência ventilatória, leva esses pacientes a uma internação em UTI por tempo prolongado, em respiradores, né, mecânicos, e os pacientes obesos, com certeza, eles têm um fator de risco de pior prognóstico, tanto para casos mais graves de COVID, quanto do H1N1 e também de outras pneumonias virais. E poderia-se dizer que existe alguma influência na própria imunidade das pessoas em relação à obesidade? Sim, com certeza. Eles têm alterações imunológicas, né, de baixa imunidade que também favorecem essas infecções mais graves. Na verdade, assim, tudo fica mais difícil, né? Porque a gente tem assim aparelhos respiradores, né, que vão estar acostumados, vão ser preparados até para ventilar pulmões de certos tamanhos, né, e não assim com uma caixa torácica ou um abdômen mais avantajado que tenha um peso maior. Então a gente tem a dificuldade também ventilatória, tem a dificuldade pro tratamento desses pacientes, como por exemplo aquela posição da prona, né, que o que é isso, assim, quando a gente coloca o paciente de barriga para baixo, né, e bumbum para cima. Esse é um tratamento para essas formas graves da SARA, né, da síndrome da angústia respiratória do adulto, que vem sendo desenvolvidas para o COVID. É um tipo de tratamento muito comum que a gente faz, e às vezes a gente tem uma extrema dificuldade na obesidade mórbida para fazer essa posição, por causa das lesões de pele, porque a gente não consegue acomodar o paciente de uma forma adequada, né, na cama, na maca do hospital. A própria questão de levá-lo para uma tomografia para verificar exatamente o que está acontecendo no pulmão, fazer o diagnóstico de um tromboembolismo pulmonar, né, ou de uma pneumonia bacteriana associada. Todo esse aparato que a gente tem, essa tecnologia que a gente tem disponível para o obeso, ele às vezes se torna muito dificultoso, né? Porque às vezes a gente não pode ofertar isso da maneira como a gente consegue ofertar para os outros pacientes. E com certeza isso tudo gera uma diferença de prognóstico muito pior para o obeso. Gente, é impressionante a quantidade de problemas que a obesidade traz. E como a doutora Paula disse, né, em cascata, uma coisa gerando a outra e outra e outra. E não só a diminuição da qualidade de vida, né, mas o encurtamento da vida. E hoje as pessoas estão podendo viver mais, 100, quem sabe até 120 anos, né? Mas eu brinco, né, com os meus pacientes e digo, você já viu um obeso com 100 anos? Não, né? Todos são bem magrinhos, porque o obeso não chega lá, não é? Por todas essas doenças e complicações. Claro. E, enfim, pelas complicações cardiovasculares, né, por serem grupo de risco dessas séries de doenças graves, desde das neoplasias, dos cânceres associados, doença cerebrovascular, né, cardiopatia isquêmica, infartos, derrames cerebrais, que, né, são os AVCs, que a gente chama acidente vascular cerebral. Então, tudo isso gera muita morbidade para esses pacientes e faz com que a vida deles seja realmente encurtada.
gente. Então tá aí a dica para você, né? Para que, né, deixar as coisas acontecerem, né, se podem ser evitadas. E a gente deixa então a dica aí para você da Bariátrica Clean, para você viver melhor, viver mais e desfrutar, né, com a alegria da sua vida e, né, com a sua família, trabalho, enfim, não é? Bem, doutora Paula, muito obrigada pela sua participação e até breve, se Deus quiser, aí trazendo mais informação para você aqui da Bariátrica Clean. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Boa noite a todos. Governo.